a gente vai abordar sobre os pintores, a gente sempre tem que pegar uma ficha técnica básica dele. Sim, concordo. Só a partir daí, a gente vai falar um pouco do pensamento deles a partir de textos, documentários, as visões deles de uma forma muito natural, que existe textos sobre isso, que a gente vai ver no módulo 2, que é para despertar em vocês a capacidade de considerar a produção de vocês como a própria biblioteca de pensamento de vocês sobre a arte, como vocês levam isso para o cotidiano, como esse cotidiano pode influenciar na produção de vocês. Porque, entendeu? sabe o que eu acho? Que, por exemplo, quando você tem uma pincelada sobre a vida dele, você entende melhor a linha dele, da parte artística. Eu, por exemplo, eu comecei a ler mais sobre a vida dele. Antes de eu chegar naquela parte que explica como é a linha de pensamento dele, eu já, pelo modo dele ser, eu percebi. Aí depois eu li sobre o assunto. Sim, você já foi por um caminho contrário, mas que também facilitou. Porque é um conhecimento que você adquire. Claro. Entendeu? Por isso que é sempre teoria e prática juntos. Você vê que a gente tem a teoria, mas a gente faz a página, não foi enchendo vocês de texto, não, mas vou trazer a teoria do escritor, a gente vai falar um pouco sobre os pensamentos dele, que existe texto, eu tenho tudo separado direitinho, para despertar mais o interesse do imaginário de vocês. Não, e abrir o leque. A curiosidade de você conhecer bem a fundo, entendeu? Exato. Principalmente as artes. Isso, exatamente. E hoje, na aula de hoje, que a gente antecipou, quarta-feira, hoje é dia 19, né? 19 de abril. Eu vou dar o exemplo agora. De desenho psicomotor na aula de hoje. Deixa eu ver, eu tô meio desastrado aqui. A gente vai fazer o contrário, tá? A gente em uma folha só vai fazer uns 3 quadrados assim aqui. Vamos fazer 9 quadrados. 9 quadrados. E cada um a gente vai fazer uma trama linear diferente, que são essas tramas de estudos que a gente está fazendo. Aí, por exemplo, aqui, vocês que vão escolher, tá? Hoje. Eu quero fazer... É o meu. É o seu. Eu quero fazer, ó... Mas eu não vou atender, não. Quero fazer vertical. Quero fazer diagonal, vou fazer diagonal. Aqui eu vou fazer horizontal. Ó. Conforme você vai traçando, como é que seu traço vai dando firmeza automaticamente, ó. Só que o meu braço tá... Aqui eu vou fazer horizontal, na posição horizontal, cada segmento dos traços. Aqui eu já vou fazer, né, diagonal, o contrário. Quanto mais você risca, mais você melhora no traço. Olha lá. Aqui eu já estou fazendo, ó, nessa sequência. E aí vamos completar. Depois vocês vão fazer o inverso. Em cima do padrão inicial vocês vão jogar uma linha padrão contrária. Se aqui está horizontal, aqui está diagonal, em cima eu vou com uma... tá. Aí vocês que vão ter liberdade de escolher, não importa a ordem. E com caneta A visão não é a mesma começa... coisa que você pega, é mais difícil com caneta, né? A intenção é com a caneta, porque se errar eu vou ter que ficar pagando. Aí continua. Não, mas por pega cima. normal, Pega aqui. não é igual de lápis, né? Como assim? Que a gente pega mais pra cima. É mais frouxo. Não, a forma de segurar? Isso. A forma de segurar varia. Você pode fazer assim, ó, você pode fazer assim, só que com a caneta você é obrigado a trabalhar mais. Entendi. Entendeu? Porque o lápis tem mais mobilidade, mais plástica. A caneta ela tem uma rigidez maior para a questão do tracejamento, tá bom? 19. Esse dia essa é 19. a etapa do desenho psicomotor de hoje. De 19, aula, tá? 19 hoje. É. Essa é a nossa etapa hoje de treino. Nessa atividade que a gente vai ver agora, criação da imagem 1, a gente vai estudar um pouco a chamada configuração, a configuração linear. Botei 2 exemplos que fazem parte de um dos princípios básicos do desenho, que é a configuração. É importante o estudante de desenho, um estudante de pintura, um estudante, enfim, das artes plásticas entender como funciona
no meio prático, né? Para nossa compreensão, como se faz uma marcação geral e tudo nasce de uma configuração. Só que existem posturas diferentes de configuração. A configuração aqui é uma configuração que representa, evidenciando o objeto, traz, a gente identifica como objeto, né? É uma representação. Aqui também é uma representação, só que essa representação, ela indica mais uma figura com um aspecto mais abstrato. Por quê? Porque não evidencia o objeto, mas também é uma figura. Ambos são figuras, só que aqui por um âmbito mais abstrato. Não tem uma identificação do que é um objeto aqui. Sobretudo, todo desenho nasce de uma natureza abstrata. Pode ser difícil no início falar isso, mas o desenho ele precisa dessa compreensão nossa assim, no meio prático, como a gente não se pensa muito, se desenha para conhecer, se pratica, só se sai praticando. Então aqui é uma configuração básica, eu fiz um desenho simples aqui, que eu estou desenhando na lousa, só para mostrar os princípios básicos de criação de imagem. Vocês são construtores de imagem, vocês vão construir imagem, então tem que conhecer um pouco esses aspectos da forma, são os princípios básicos desses aspectos da forma. Então, eu tenho um vasinho, uma figura ali, e aqui eu tenho uma figura mais abstrata. Qual a diferença ali? É que para o nosso olhar a gente consegue dar uma identificação ali. Você vê um objeto. Você vê o objeto, você qualifica ele como um objeto. Você traz uma figura plano para a realidade daquilo que a gente conhece. Evidencia um objeto. Aqui é um aspecto abstrato, mas não pode ser desmerecido, ele é uma figura. Isso a gente vai ver muito em obras de arte. Tem pintores, em suas composições, elegem mais um aspecto gráfico, decorativo, que tem um caminho mais abstrato nas configurações, né? Ele chapa mais as configurações, deixa mais chapado, os planos são tudo nas mesmas áreas, e alguns já trabalham perspectiva, já evidenciam o objeto, trazendo para a realidade o objeto. Isso são posturas diferenciadas. A forma como o pintor desenha, como ele pinta, como ele organiza os elementos, é o que vai diferenciar configurações de uma figura para outra, né? Então isso é importante. Então não é simplesmente chegar ali e ficar criando uma historinha em cima daquela situação que você está visualizando. É perceber por meio da observação. Numa Entendeu? pintura você pode ter formas evidenciais e formas abstratas. Dentro de uma pintura Tudo vai evidenciar para algum lado, de acordo com o caráter formal ali que o pintor constituiu na pesquisa dele de desenho. Ele tendencia mais para figuras mais chapadas, mais abstratas. A perspectiva às vezes é mais pela cor e não pela linha. Isso ia mais para frente outros conteúdos. Nesse caso é básico, é um basicão mesmo. Aqui sempre, mas aquilo ali é uma representação. Tudo tem representação em uma obra de arte. O que diferencia de um para outro são os níveis de representação. Tem uma representação que é mais realista, outra já é mais imaginária, tem uns aspectos gráficos e tem alguns momentos que a pintura meio que some no meio de uma área de mancha de claroscura ali, numa penumbra. Às vezes evidencia uma área muito clara, que ele vê que o pintor quer chamar atenção para aquela imagem. Ali é uma questão que surge, não é questão interpretativa não, e nem de intenção. É a pesquisa formal dele, a pesquisa de forma, é o que ele se motiva no dia a dia. Então assim, as motivações dele é a partir dos exercícios, do contato do olhar dele com imagens, com aquilo que ele gosta de desenhar. Isso é muito particular do artista, mas isso aqui é uma verdade da realidade visual. Isso aqui é um objeto, isso aqui é um aspecto mais abstrato. Então, essa primeira parte acho que está bem explicada para a gente começar a praticar agora a segunda parte dessa aula de configuração. Existe um traço específico que a gente chamado traço de marcação. Ele é diferente de um traço de contorno, diferente de um traço onde você usa mais linhas mais secundárias. São linhas secundárias, a gente vai ver depois. São linhas que você aponta mais dentro de um croquis. Uma configuração geral você não põe tantas linhas, você só evidencia as principais linhas que estruturam a forma, a configuração geral daquele objeto. Então, nada melhor do que antes de sair marcando
violentamente, naquela ansiedade, você observar primeiro a estrutura do objeto e no ângulo que você está vendo, não é o mesmo ângulo que ela está vendo. Então aqui é um vasinho com essa ararazinha decorativa, é um vaso todo decorativo. É um vaso. A gente qualifica nesse objeto como um vaso, no mundo real, do realismo visual, digamos. A linha de marcação é essa, as linhas se interagem, mas elas não desenvolvem contorno ainda, é uma linha básica de marcação, só para você estabelecer direções ali da configuração das áreas. Agora aqui já é uma linha mais de contorno, ó, que a linha apresenta mais acidente, ela já tem mais minuciosidades. Aqui é já uma linha de marcação, a gente não tem linha de contorno ainda. É essa linha que estrutura teu desenho, é a base. Eu sei que não é fácil, não é simples assim uma aula não, isso é uma aula inicial. Então veja assim, eu marquei rápido aqui na lousa. Na lousa, então aí o que acontece? Isso aqui, com a prática vocês conseguem. Marcação geral. É difícil desapegar do objeto, de ver detalhe, mas consegue. Agora, aqui a gente vai observar como eu vou mexer, como eu vou traçar a configuração geral desse objeto. Ah, mas aí vai ficar muito evidenciando a figura, mas iria para um caminho mais abstrato. Não fica planejando que tem que ir para um caminho mais abstrato. Deixa acontecer o teu trabalho. O importante é você agora estar explorando a plástica. Você está trabalhando. Então isso aqui é um objeto, claro. Mas agora você vai estudar a configuração dele. O que é a configuração dele? A marcação geral da estrutura desse formato. Né? A importância de você reconhecer visualmente o que acontece aqui. É a marcação dessa área delimitada que existe aqui na superfície. Mas existe um interno, que são os detalhes, né? Mas isso aqui não é agora. Porque se você não reconhece essa estrutura geral, você não tem como reconhecer a continuidade do desenho. Né? Então agora, basicamente, a gente vai fazer isso. Vai fazer a marcação geral, eu vou dar um exemplo ali no quadro. É um objeto. Aí, eu sei que aqui ele tem um olho, aí esse bico ele vai virar para cá. Eu só demarquei. Você não vai fazer a forma do jeito que está aquilo ali. Aquele bico torto. Aqui eu não estou preocupada em botar florzinha, não estou preocupada em fazer carinha. A minha preocupação é demarcar o objeto, para depois ele formar uma figura junto com a samambaia do lado, o vasinho tem flor. Aí são os detalhes que você vai fazer. Lá na frente, quando eu desenhar aqui, eu já posso agora já começar a fazer ele com os detalhes. Porque eu também me preocupava, eu queria botar florzinha, eu queria botar o olho. Não, a proporção. Não.